Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ano. Agora vocês são punk, são caveira. Terceiro ano, estão com o pé na entrada da faculdade, da universidade. É isso mesmo, quem planta colhe. E se não colhe, apodrece. Não pode deixar isso. Então, vocês que já tiveram assim, uma caminhada legal, passaram aí para o ensino fundamental 1, fundamental 2, estão no último ano do ensino médio, já tem que começar a pensar o que você vai ser da vida. Isso mesmo. Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser professor. Não, professor, não. Outra coisa, né, Adelina? Tem coisa melhor para vocês. Engenheiro, arquiteto ou outras profissões. Mas por que, professor? Professor não. Pois é. É porque a categoria em si ela é muito desvalorizada. As outras profissões são muito mais valorizadas. Mas todo mundo passa pela mão do professor. Todos necessitam do conhecimento do professor. Mas em uma sociedade que você vive, não enaltece a profissão. Infelizmente, isso acontece. É por isso que em uma sala de aula, se você perguntar, o aluno não quer mais ser professor. Antigamente, você optava por ser professor. Porque não somente o salário que não é atrativo, mas é a questão social hoje, o desrespeito muito grande em sala de aula para com esse profissional que está do lado de vocês aí, ó. Esse professor que está aí ajudando vocês, fazendo a ponte para que vocês sejam alguém da vida, dando conselhos, dando ensinamento, acompanhando o dia a dia, infelizmente a sociedade não valoriza. São poucas as pessoas que têm o reconhecimento desse profissional. E aí acaba que muitos dos nossos alunos, e dá certo, vocês são jovens, vocês têm hoje a opção de escolher qualquer outra profissão. Porque se fosse ser educador hoje, fosse tão valorizado, todo mundo queria ser professor. Com um bom salário, bom prestígio, com respeito, com estrutura. Todos queriam ser, mas infelizmente isso não acontece. Tá bom? Então vocês têm a chance aí de seguirem outras carreiras, façam por onde, e nós vamos ficar aqui, né, professor? Nós vamos ficar por aqui, vendo vocês caminharem, subirem os pódios da vida. E nós vamos aqui, ó, só estar batendo pau para vocês. É isso aí. Mas antes, vamos estudar. Vocês precisam passar no ensino médio, precisam concluir a matéria de História Geral, e eu mais o meu amigo professor Beto vamos estar com vocês durante um bom período, transmitindo os conhecimentos que nós adquirimos na universidade e no dia a dia. Isso é ser professor, tá bom? Joga na tela, a aula de hoje é sobre o quê? Brasil, Primeira República. Deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Ok, aula 2.1, vamos falar sobre a Primeira República. Na última aula eu falei sobre o fim do Império e a proclamação da República. Então, vamos falar sobre a República da Espada, a República Oligárquica. E também, por que não, falarmos sobre a economia durante a República Velha. Olha aí, já vamos falar também sobre o coronelismo. Isso mesmo, então podemos avançar. Olha aí o brasão da Primeira República. Claro que eu tenho um dos principais símbolos do nosso brasão. Aqui o ramo de café, certo? E outro ramo do açúcar, né? O café e o açúcar. Eu tenho aqui a espada da justiça. Eu tenho uma grande estrela que é o surgimento dessa república. E eu tenho toda uma composição desses elementos. A Primeira República no Brasil,
Ela foi iniciada no dia 15 de novembro de 1889, com o fim da monarquia. Então, a nossa república, ela foi até que ano? Até hoje, senhores. Até 2024. Continua uma república. Então, ela continua até os dias atuais. Fechou? Também denominada pelos historiadores de República da Espada. E vocês vão entender o porquê. Por que não República Oligárquica? Ou República dos Coronéis e República do Café com Leite. Tudo isso aí tem ligação, tá bom? São várias repúblicas para vários momentos e acontecimentos da nossa história. O primeiro presidente da Primeira República era, na verdade, alguém do Exército com a patente de marechal. Então, era o Deodoro da Fonseca. E o nosso último presidente da República Velha, 1930, foi o Washington Luiz. Nós vamos estudar sobre ele lá na frente. Em 1891, Deodoro da Fonseca, ele renuncia e, em seu lugar, assume Floriano Peixoto. Porque o Deodoro, ele vai de 1889 até 1891. Ele passa 2 anos. Daí, o Floriano, ele vai até 1894. Passa mais 2 anos. Tá bom? Professor, por que ele renuncia? Cara, vários fatores. Quer ver? Lá na frente eu vou dizer para vocês. As principais características da nossa Constituição, que foi criada em 1891, vejam, em 1889, o Brasil se torna república. Toda e qualquer república, todo início de outro regime, necessita de uma Constituição. E aí, houve a implantação da República Federativa, com o governo central e 20 Estados-membros. 20 Estados-membros. Professor, então a República, ela já nasce com 20 estados? Sim, sim. Hoje são quanto? 27, não é isso? De lá para cá, outros estados irão surgir. Estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para o Estado. Olha aí, já existiam 20 estados, porém, relativa e limitada autonomia. Na verdade, tudo vinha de cima, quando o governo federal estipulava, na verdade, né? Grande parte do poder estava concentrado no governo federal. Acabei de explicar, que é o poder executivo. Tá bom? Houve a divisão dos poderes em 3 segmentos. Aí eu tenho ali o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e o poder judiciário. Certo? Houve o estabelecimento do voto universal masculino. Todo e qualquer homem de uma certa idade podia votar, menos as mulheres. Sabiam disso, Aldelina? Pois é. A mulher não tinha direito político ainda. A mulher, ela passa a ter o direito político na Constituição de 1934. Olha só, o voto era aberto, não podia votar as mulheres, menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. Caramba, professor! Era muita gente. Sim, sim. Então, havia aí uma sociedade bem enxuta. Só que podia votar eram pessoas de posse. Sem contar que lá atrás era o chamado voto censitário, o voto de renda. Soldados não podiam. Pessoas analfabetas
não podiam. Padres, tem padres que se candidatam hoje, que são prefeitos, são vereadores, são governadores. Mendigos, hoje o mendigo pode votar, desde que ele tenha o RG e CPF, um documento com foto, ele pode. Menores de 21 não podiam votar. Hoje, o menor com 16 anos vota. Veja só, mulheres passaram a votar. Isso a primeira Constituição, tá certo? Que vai trazer. Hoje, a Constituição de 1988, tudo pode votar, inclusive os jovens de 16 anos. Certo? Mendigos, analfabetos. O cara leu e escreveu, já pode votar. Por isso que, quando foi transferido o voto de cédula para a máquina, bastava o cara saber a numeração, clicar ali e já era. Porque para quem está à frente disso, é muito cômodo. É muito cômodo convencer as pessoas que é necessário votar, é o exercício da cidadania. É muito bonito, é muito romântico, mas a prática é outra. Na verdade, um jovem de 16 anos que vota, ele não assume, por exemplo, um acidente de trânsito. Tem algumas coisas no Brasil que não fecham, a conta não fecha, a gente percebe. Avançamos, olha aí. A República da Espada, como é chamado, ou a República dos Marechais, ela vai de 89 até 94. E aqui são os dois, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Os dois primeiros presidentes que estiveram aqui, na sala de tiro, no dia 15 de novembro, quando se tornaram presidente da nossa história, da Primeira República, certo? Quando, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele provocou a queda do regime monárquico, proclamando aí a República do Brasil. Professor, o senhor fala que ele provocou. Por quê? Vem para mim aqui. Me deixa nesse quadro aqui. Nesse quadro. Professor, o senhor fala que ele provocou. Veja só. O Deodoro, ele era presidente do Clube Militar do Brasil. Era um cara muito respeitado. Além disso, ele era muito amigo de Dom Pedro II. Muito amigo. Dom Pedro tinha muita consideração com ele. Tanto é que, quando ele é pressionado a assumir esse posto, eles achavam que Dom Pedro iria mandar prender. Dom Pedro já estava cansado também. Os caras estão brigando pelo poder. É isso que vocês querem? Leva. Quando Dom Pedro soube que era o Deodoro da Fonseca que estava no comando à frente, ele sabia que o Deodoro foi pressionado. Dom Pedro não ia fazer nada contra Deodoro. Cara, é isso que vocês querem? Tá. Eu vou levar. Levou alguns livros que ele gostava, alguns pertences pessoais, foi embora. Tá aí. Até hoje, se briga pelo poder. Até hoje. Essa é a razão de dizer que ele provoca a queda. Não, ele vai ser pressionado. Tá bom? Por ele mesmo, Deodoro, o Brasil não seria república. Continuaria com o império. Só que, por outro lado, aluno, tem uma outra situação. Dom Pedro teve alguns filhos, inclusive alguns varões morreram, alguns meninos morreram. E somente as duas, a Leopoldina e a Dona Isabel, que ficaram como herdeira. Na verdade, era para ser um homem como herdeiro. Para piorar, ele perdeu a Leopoldina, né, que casou, foi para a Europa, ficou só a Isabel.
E a princesa Isabel, rapaz, para ter filho, foi uma dor de cabeça. Ela não segurava filho. Ela teve 4 abortos espontâneos. Ela se casou com o Conde Deu e quando ficava grávida, ela perdia. Ficava grávida, perdia. Gastou horrores até que ela fez um tratamento com águas termais e ela conseguiu segurar alguns filhos. Mas é ela, inclusive, que vai assinar a abolição da escravatura. Quando o país saía, viajava, era ela que ficava no poder, no comando. Então o Dom Pedro estava cansado. Na verdade, unir o útil ao agradável, né? Fizeram foi um bem para ele. Segue no quadro. Vamos lá. Na sequência, veja lá. Segue no quadro, isso. Ele não estava agindo em nome de todas as sociedades. Quem? O Deodoro. Mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontrava insatisfeito com as atitudes tomadas pelo Império. Na verdade, é porque o Império não queria dar oportunidade para os caras crescerem também. Tá? Essa imagem eu mostrei na aula anterior, quando se deu a criação da República, as salvas de tiro e etc. Passando aí por forte problema de saúde e por problemas políticos em seu governo, não conseguiram se entender com os grevistas, nem com a oligarquia cafeeira, o Deodoro, ele preferiu renunciar. Deixa o cargo, mas aí, para poder honrar o movimento do dia 15 de novembro, quem vai assumir é seu vice, o Floriano Peixoto. Só que é o seguinte, a pressão dos grevistas, a pressão da oligarquia e a pressão dos outros políticos foi tão grande que conseguiram derrubar Deodoro da Fonseca. Ah, conseguimos a nossa... Opa! Assume o vice. Aí, quando eles achavam que tinham conseguido, Floriano Peixoto foi chamado de Floriano de Ferro. Tocou o terror, camarada. Tocou o terror. Os caras achavam que teriam conseguido. Agora eles vão vir. Floriano passava de vice a presidente. Embora isso fosse apenas na teoria, pois da documentação legal ele continuaria a ser o vice. Claro, ele assume. A Constituição declarava que deveria existir uma nova eleição. Mas Floriano descumpriu, doido. Olha aí. E fez valer a sua própria vontade. Pega! Assim foi bom, viu? Não! O presidente desistiu, renunciou. Vamos abrir uma outra eleição. Negativo, eu sou vice, vou assumir, acabou-se. Ele bateu contra o sistema também. Ele foi para cima. Senão, os caras já teriam tirado dele bem mais cedo. Na presidência, ele vai tomar diversas decisões, como estatizou a moeda, deu estímulo maior às indústrias. Olha que legal, o cara baixou o preço dos alimentos e dos imóveis, dos aluguéis, que estavam sendo superfaturados. Repreendeu movimentos monarquistas que queriam o retorno de Dom Pedro ao poder. Bom, queriam porque o Deodoro caiu fora, né? E o Floriano basicamente deu um golpe, ficando no poder. Rapaz, proibiu o Jornal do Brasil, o que podemos caracterizar como uma repressão à liberdade de expressão. Peraí, ele passou a ter o controle, cara. Poxa, poder também, né? Os caras queriam sacanear com ele, então ele mostrou para que veio. Vejam, a República da Espada não resistiu ao grande poder político dos barões do café, sediado em São Paulo e em Minas Gerais. Cara, eles vão ficar em cima até derrubar. Na verdade, eles vão bater até desidratar o Floriano Peixoto.
que deram início a uma nova fase da história política do Brasil, que ficou intitulada como República do Café com Leite. São Paulo e Rio de Janeiro irá se unir para derrubar o Floriano. Não derrubam, mas desidratam, até acabar o mandato. Assim que acaba o mandato, cria-se uma nova eleição, compõe-se uma nova chapa, e o Prudente de Moraes, que é por São Paulo, acaba sendo eleito. Em decorrência dos inúmeros acordos existentes entre os dois estados, São Paulo e Minas. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite. Daí o termo político do café com leite. Certinho? Aí vai ficar assim. Essa política, também chamada de política oligárquica, né? Ou política do café com leite, ou política dos barões, vai se alternar. Nessa imagem, aluno, nessa imagem, tu pode ver o seguinte. Ó, nessa imagem, tu pode ver o seguinte. Aluno, nessa imagem, tu pode ver o seguinte. É que chegou outro aluno aqui no estúdio para poder participar. Ó, o aluno DJ foi bem, viu? O aluno DJ foi bem aqui. Não sei de onde ele está pegando cola para responder. Ele foi bem na minha matéria. Ó, eu não sei se você percebe, aluno, mas aqui eu tenho um representante de um estado e aqui de um outro. Digamos, São Paulo e Minas. Esse trono era alternado. Veja, cara, é incrível quando eu trabalho nessa aula, é assim, ó. 4 anos seria para São Paulo, 4 anos seria para Minas Gerais. No total aí foram 36 anos, se não me engano, de café com leite. 36 anos, exatamente. Foi de 1894 para 1930, 36 anos. Sendo que no total foram 10 governos, 10 presidentes. Desses 10, 8 foi de São Paulo e desses 10, 2 foi de Minas. Aí eu te falo, quem mais roubava? Quem mais fraudava? São Paulo. Incrível, né? 36 anos de oligarquia e São Paulo sempre se deu bem. Incrível, incrível. É por isso que até hoje existe essa ideia de dizer que quem assume o governo de São Paulo é o futuro presidente do Brasil. Nem sempre foi assim. Olha o Orestes Quertes, olha a Heloísa Erondina, né? Alguns aí não conseguiram decolar. Essa teoria acabou, viu, gente? Acabou. Avançamos. A partir de 1894, com a posse de Prudente de Moraes, o país passou a ser governado por civis. Com esse fazendeiro e político do interior de São Paulo, a oligarquia cafeira chega definitivamente no poder. Essa época será marcada, entre outras características, pela influência eleitoral e política de grandes fazendeiros. Muitos deles conhecidos como coronéis. Olha aí! Inclusive, alguns documentários, novelas, filmes retratam o coronelismo do Brasil. A palavra coronel, ou a palavra oligarquia, vem do grego e significa governo de poucos. Tá vendo? Assim, a oligarquia designa um governo que é denominado por um grupo de pessoas ou famílias, que está unido pela mesma atividade econômica ou partido político. Aqui é uma charge. Compro votos novos, seminovos e usados. Ou seja, voto de adolescente, de pessoas adultas e de velhos que são usados. Incrível, né? Essa é boa. Normalmente, os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista, que é o PRP, e do Partido Republicano Mineiro, que era o PRM. Essa prática era denominada como política do café com leite. Eu já expliquei. Em alusão
as maiores riquezas geradas por esses dois estados. Minas, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Então, quem é republicano hoje são os americanos ali. O Donald Trump, ele é republicano. Já o Joe Biden, ele é democrata. Tá certo? Avançamos. Professor, e como é que estava a economia no país nessa época? Essa aqui é uma imagem de Cândido Portinari, que ele retratava o trabalhador brasileiro, trabalhador negro, na verdade, nos campos de cafés, nos cafezais, tá certo? Olha que imagem linda que eu trouxe para vocês. Isso aí, o café ali da região de São Paulo, a região do Paranapanema, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Café. O café representou mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase toda a Primeira República. O Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial. Aluno, nessa imagem, você pode visualizar bacana, eles estão secando o café no terreiro. Então, provavelmente, se tudo isso daí é feito assim um concreto, aonde as sementes do café e do cacau também era espalhado para poder secar. Aí depois eles juntam e colocam na saca. Vários escravos, mulheres, homens, certo? Isso era muito comum você ver em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, esses cafezais enormes. São as senzalas, são o ambiente onde se trabalhava o café, né? Olha essa outra imagem. Entusiasmado com os lucros e contando com o afluxo de mão de obra imigrante europeia, os cafeicultores aumentaram desmedidamente as plantações. Olha essa outra imagem. Como a oferta ficou maior que a procura, como a oferta ficou maior do que a procura, a economia cafeira começou a enfrentar crise de subprodução no início do século XX. Certo? Houve o convênio de Taubaté, o governo compraria a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. Quer dizer, o excedente seria estocado pelo governo estaduais para ser vendido quando os preços estivessem normais. O açúcar, destinado ao mercado interno, o algodão, destinado à indústria de tecelagem e expansão no Brasil, a borracha, já vivia o seu ano de glória. Em 1903 é assinado o Tratado de Petrópolis. A partir de 1920, a borracha praticamente não teve mais lugar no mercado internacional. E o cacau perdeu o mercado para o cacau da África. Na industrialização, senhores, dessa Primeira República, apesar da política econômica oficial da República continuar sendo a valorização do café durante esse período, tímidas ações em prol do desenvolvimento febril são notadas em São Paulo, Rio e Minas. A indústria brasileira era incipiente e promovia uma larga dependência da exportação, principalmente de bens de consumo. Entretanto, durante a Grande Guerra, o surto industrial tomou conta do cenário brasileiro, provocando aí sensíveis mudanças no Parque Fabril Nacional. Dentre esses fatores, podemos destacar, olha aí, o coronelismo, que foi uma vertente, o cara comprando voto, o coronel aqui oferecendo voto para o candidato e aqui o eleitor, certo? Durante a Primeira República, o Brasil era predominantemente um país agrário. Nesse quadro predominava o fenômeno denominado de coronelismo, decorrente aí da enorme concentração de terra nas mãos de poucos fazendeiros que exerciam um poder de mando local. Esses chamados coronéis garantiam o controle do voto da população em determinadas localidades.
através do famoso voto de cabresto. Ou seja, recorria à violência ou à sua influência para obrigar o eleitor a votar no candidato de sua preferência. Olha aí, o voto de cabresto. O eleitor sendo levado pelo coronel. Certo? Clientelismo, o poder dos coronéis ultrapassava os limites de suas propriedades rurais, chegando a alcançar aí as cidades, quando muitas pessoas, como dono de armazém, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, juízes, padre, dentre outros, procuravam se aproximar desses coronéis em troca de apoio e favor. Olha aí o voto do cabresto. Coronel aí mandando o cara votar. O voto de cabresto, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem no candidato por ele indicado. Parece com quem? Avançamos. Aperta o 1, depois o 5. Sim, senhor coronel. Quem se negasse ficava sujeito à violência do jagunço ou capangas que trabalhavam nas fazendas dos coronéis. O voto aberto é dado sob pressão, e dado sob pressão ficou conhecido como voto de cabresto. Era assim que funcionava. Ou vocês achavam que era diferente? Ó, nessa imagem aqui, deixa eu voltar aqui, ó. É nítido essa presença dessa pessoa que se julgava conhecido daquela região, quando eles tinham todo o controle daquela vila, daquela cidade. Por quê, senhores? Porque esse coronel, ao apresentar o seu reduto eleitoral, eu tenho tantas pessoas que dependem de mim. Então, se ele está vendendo o voto para o candidato, em contrapartida, ele consegue dar um auxílio saúde para esses camaradas, auxílio emprego, auxílio disso e daquilo. Isso acontecia. Por isso que ele tinha esse poder. Olha só o voto do Brasil Império. É isso daí, ó. Então, querendo ou não, esse coronel, ele tinha total poder sobre aquela região. Professor, se o cara não quiser votar, cara, ele tá doido. Que ele cai fora dali, porque ele vai pegar uma pisa bem dada e para não influenciar outras pessoas. Então, o coronel tinha, de fato, o famoso voto de cabresto. Aí, ó. As próximas eleições, de cabresto. Olha aqui a palavra eleitor. Olha aqui a palavra política. E aí a soberania da nossa democracia, como é que estava? Em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem no candidato por ele indicado. Até um tempo desse era assim. Os caras compravam o voto, R$50, R$100. Para quê? Para ganhar a eleição. Ganhando a eleição através da compra do voto, ele não era obrigado a fazer nada para você. Ele comprou o teu voto. Você que dançou. Com isso, senhores, professor, tem até hoje? Tem. Pouco, mas tem. Tá bom? Bom, senhores, infelizmente nós chegamos ao final. Que pena, né, Adelina? Pois é, tá tão bom. Quer ficar mais 1 hora aqui, 2 horas? Não! Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!